Glória a Deus. Pai, seus irmãos, mais uma vez entrando com uma live para falarmos sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, lição de número 10, de 7 de junho de 2020, aguardando os irmãos estarem chegando. Glória a Deus, já tem ali alguns irmãos, nosso coordenador, irmão Ivan, a irmã Maria também. Eu gostaria que cada irmão que entrasse, deixasse também um aceno. Irmã Keila. Amém. Os irmãos reportam depois aí como é que está saindo o som, se tiver alguma pane para que a gente possa tentar corrigir. Então queremos iniciar essa lição número 10, de 7 de junho de 2020. A intercessão pelos Efésios. Quero iniciar fazendo uma oração com você para que Deus venha nos ajudar nessa lição, nos orientar, que possa ser motivo de crescimento para todos nós. Então oremos ao Senhor, convide outros que possam estar também participando dessa live e também compartilhando conosco da palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, queremos te apresentar, Senhor, a minha vida, a vida de todos aqueles, Senhor, que vão estar participando, Senhor, ouvindo, assistindo essa live. Senhor, que a tua palavra possa, Senhor, nos levar ao crescimento. Em nome de Jesus, fica conosco, nos orienta através do teu Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, representando a congregação de Olaria, da Assembleia de Deus em Porto Velho. E estamos trazendo a lição de número 10, conforme é o costume no domingo, sempre o nosso compromisso às 9 da manhã. Então quero deixar você à vontade para mandar aí seus questionamentos, suas complementações, Você possa também estar se pronunciando. Então hoje, lição número 10, intercessão pelos Efésios. Estamos estudando nesse trimestre, a igreja eleita, e é uma lição baseada na carta de Paulo aos Efésios. O texto áureo diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. E a verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 21, e nos diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, está aqui o texto de Efésios capítulo 3, do 14 ao 21, que vai falar sobre essa intercessão de Paulo pelos Efésios. Então, a nossa lição ela vai se basear em 4 tópicos principais que serão, ou seja, o motivo dessa oração de Paulo pelos Efésios. Em primeiro lugar, fortalecimento do poder de Deus na igreja. Em segundo lugar, pela habitação permanente de Cristo
na igreja. Terceiro lugar, pela total compreensão da igreja do amor de Deus. E último lugar, pelo pleno desenvolvimento espiritual dos crentes. Glória a Deus. Então, a introdução vai nos dizer: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Então, a primeira reflexão que nós fazemos é dever de nós como igreja, principalmente na função pastoral, mas em todos nós, está orando uns pelos outros. Paulo aqui, como escreve uma carta pastoral, ele está também deixando uma palavra de oração por essa igreja, né? Falando aqui da importância, né, de que cada um de nós estarmos orando uns pelos outros para que Deus esteja nos fortalecendo na nossa vida espiritual. Então, o capítulo 1 vai nos falar sobre corroborados com o poder do Espírito. Essa palavra corroborados, ela significa fortalecidos. Fortalecidos através do poder do Espírito. Então, o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Tópico número 1 vai falar riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, ou seja, a Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Então, ele inicia sua oração aqui no versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por causa disso, de quê? Ele está falando aqui por causa disso porque ele acabaram de falar aqui sobre o mistério revelado, que era a junção da igreja, que seria os judeus junto com os gentios, formando um só corpo, e disso trazendo uma série de bênçãos espirituais. Nós estudamos isso na lição anterior, e Paulo vai dizer assim: por causa disto, desse mistério revelado, eu me ponho de joelhos perante Deus o Pai. E a segunda questão que eu quero chamar a atenção, conforme foi destacado pelo pastor Douglas, comentarista da lição, é que Paulo vai falar: eu me ponho de joelhos. Então, embora para nós seja algo normal, algo corriqueiro, se colocar de joelho, a nossa oração geralmente é de joelhos, mas para o judeu não era algo comum. Então Paulo está destacando que naquele momento ele estava se pondo na sua intercessão de joelhos, mas o habitual do judeu era estar de pé e com as mãos para o céu, né, na sua oração. E aqui Paulo está mostrando que ele inicia a sua oração se colocando de joelhos, em ato de profunda reverência, adoração e entrega diante de Deus. É assim que é feita a sua oração pela igreja. Ele vai falar aqui: Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder. Nós vamos ver um pouco mais à frente, né, a importância desse fortalecimento. Que seja habitada por Cristo. Que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, que são os 4 motivos da oração de Paulo que nós já mencionamos. Então, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que, na verdade, ninguém é forte por si mesmo. Não, se estamos de pé, não é mérito nosso. Se alguém caiu, né, provavelmente não é porque ele seja mais fraco que eu ou você que está de pé.
Não, mas provavelmente é um distanciamento daquele que nos fortalece, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se estamos de pé, é mérito de Deus e do seu Espírito. Agora, por que alguns caem e outros não caem? Você talvez faça essa pergunta. É porque nós precisamos estar sempre ligados no Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos fortalece. E a oração aqui de Paulo é para que os cristãos fossem fortalecidos ou corroborados por esse Espírito Santo para que eles estivessem sempre de pé. Quando nós nos ligamos mais nas coisas espirituais, nós deixamos de lado as coisas que são carnais ou transitórias, passageiras. Então, qual é o segredo? O segredo aqui é você estar cada dia fortalecido, ligado nas coisas, nas questões espirituais. E por isso Paulo vai pedir pela igreja para que a igreja esteja fortalecida no Espírito. Queremos deixar aqui nossa saudação a alguns irmãos que têm entrado. Irmão Hernandes está sempre conosco. Irmão Lucas Trindade, um amigo, um jovem que sempre tem abençoado também a obra do Senhor. Pai do Senhor. E tantos outros irmãos têm deixado um aceno. Então, a oração de Paulo é para que a igreja seja fortalecida ou corroborada pelo Espírito Santo de Deus. Tópico 3 vamos falar sobre habitados por Cristo. Ele vai falar para que Cristo habite em vós. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. No versículo em questão, o verbo grego é koitoken, as palavras diferentes, só para você entender como é que é no original. Significa habitação permanente. Não é que Cristo não habitasse na igreja de Efésios. Não é que não houvesse a presença do Espírito Santo na igreja de Efésios, mas era para que essa habitação não fosse uma habitação transitória, tipo uma estalagem, não, mas fosse algo como uma residência fixa. Essa palavra, kotoiken, ela fala de uma residência fixa, para que Cristo permanecesse plenamente habitando na igreja em Efésios, nos irmãos. Capítulo 2 vai falar sobre arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. É claro, a Bíblia vai nos dizer que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus é a essência do amor. Não é verdade? Então, tópico vamos falar, amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Não é à toa que Deus envia o seu próprio Filho, tendo como argumento principal o amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus. Está lá em 1 João 4, a partir do versículo 7, ele vai falar: amados, amemos uns aos outros, o amor vem de Deus, todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou. Terceiro lugar, o amor é resumo da lei dos profetas, está lá em Mateus 22, 40. O amor também é sinal dos discípulos de Cristo, João 13 e 35, quando ele vai falar: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então não é necessário que você acorde todos os dias e ligue para um irmão, mande uma mensagem: irmão Hernandes, eu quero declarar aqui que eu te amo. Irmão Ivan, eu quero aqui declarar que eu te amo. Esse amor não é o amor de palavras. Esse amor aqui é o amor da prática. É o amor que você demonstra quando você vê alguém caído e você ajuda a levantar.
É o amor da prática da oração, por exemplo. É o amor que quando você vê que alguém está em apuros, você faz uma corrente de oração juntamente com ele, deixa a sua vontade de lado, né? E busca a vontade do próximo, busca atendê-lo inclusive, né? Com coisas que ele tem necessidade. Tipo, se alguém está enfermo e você pode orar por ela, mas você também pode auxiliá-lo naquilo que ele precisa. Às vezes é uma medicação simples que qualquer pessoa pode tomar e ele não tem condição de comprar. E como é que nós demonstramos o nosso amor se nós apenas oramos por ele e não contribuímos, ajudamos esse irmão para que ele possa estar bem? Isso pode ser demonstrado de várias formas, mas de forma que o amor é a prática, não apenas o sentimento, algo digamos assim, filosófico, não, mas a prática do amor. Então, o amor é maior que todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Diante dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. É muito importante, irmãos, que nós cultivemos a prática real do amor. De que forma? Estando sempre atentos aos irmãos que estão à nossa volta. Não é simplesmente coloca a mão no ombro do seu irmão, diga a ele que o ama, não. Mas é nós entendermos que, conforme a igreja primitiva, todos tinham tudo em comum, todos participavam de todas as coisas que possuíam, em cada alma havia temor e a igreja era acrescentada todos os dias. Segundo tópico do capítulo 2 vai falar arraigados e fundados em amor. Ou seja, esse é o alicerce. Ele vai falar aqui sobre arraigados. Arraigados fala de uma planta, né? Fala de raízes profundas. Isso fala sobre a igreja não ter superficialidade no amor. Não, mas é uma planta que tem suas raízes profundas, arraigados, essa palavra, né? Arraigados em quê? No amor e alicerçados. Então, ele fala sobre ter raízes profundas, não ser superficial, e compara também com um edifício quando ele diz alicerçados. É como uma construção que você lança profundos alicerces, colunas, para que ela esteja firme, tenha firmeza. Então tem que ter profundidade e firmeza. Como é o amor que nós temos exercido, irmãos? Essa é a reflexão que a lição nos traz. Então a expressão arraigados fundados em amor compara os santos como planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. Segundo o pastor Douglas, comentarista da lição, ele vai falar que isso aqui não tem um viés puramente filosófico, mas quando ele fala que compreender qual seja a largura, ele está dizendo, ele está comparando o amor de Deus, que é imensurável, como algo que cabe a todos. E quando ele vai falar sobre o cumprimento, ele vai falar que abrange todas as gerações. Quando ele vai falar sobre profundidade, ele vai falar sobre também um amor capaz de alcançar ao mais vil pecador, ao pecado mais terrível que possa ser cometido. Ele está falando sobre a profundidade do amor que é capaz de alcançar. E a altura, que é um amor que nos conduz até o mais alto nível, até o céu, até a presença de Deus. Tópico 3 vai falar sobre a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Ou seja, que nós não tenhamos uma vida cristã
superficial, apenas filosófica. Talvez você até conheça bem a palavra, não é? Mas é preciso você mergulhar também na prática do que o Evangelho nos traz e conhecer qual seja, na prática, o amor de Cristo. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido da oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E quando ele fala em plenitude, dá para imaginar aqui um copo, não é que você pode dizer que ele está cheio, mas ainda tem algum espaço nele. Mas quando você vê o copo verdadeiramente transbordando, você pode dizer, esse copo está completo, cheio na sua plenitude. Então, a plenitude indica isso, algo completamente preenchido. E o capítulo 3 fala sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Então, Deus faz muito além daquilo que pedimos, pensamos ou esperamos. Às vezes, talvez você tenha até essa experiência, talvez coisas que você já pediu a Deus e veio algo talvez até diferente do que você pediu, mas muito melhor. Porque Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos, pensamos ou esperamos. Ele vai falar aqui no tópico 1, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usar a adoração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Só no versículo 20 da leitura que fizemos. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. É só você observar o que está escrito na palavra de Deus quando diz aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer passou pela mente humana, nem sequer penetrou o coração, é o que Deus tem preparado para os que o amam, ou seja, é algo sempre elevado, é algo sempre superior às nossas expectativas. Paulo declara que as coisas sequer subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Tópico 2 vai falar sobre o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, Paulo está sempre convidando, a oração, a intercessão e a oração. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, nós já falamos sobre isso, das muitas riquezas de Cristo conferidas à igreja, do grande poder de Deus, da infinidade do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas, das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era louvor ao Senhor. Isso fala muito a nós como igreja da necessidade de estarmos em constante reflexão de adoração e de louvor a Deus. Seja no culto, seja no nosso viver diário, que nós sejamos sempre em constante, não somente oração, mas também adoração a Deus. E o tópico 3, para encerrar, nos fala sobre a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. Sabemos que o homem foi criado para o seu louvor, para o louvor de Deus. O homem foi criado para o louvor da sua glória. É a mais magnífica de todas as criações. Deus, depois que cria todas as coisas, ele cria o homem, coloca no meio do jardim, que já estava pronto e construído, e ele deveria ser instrumento de louvor
e de adoração, mas o homem se afasta de Deus. E Deus vem ao longo de todos os tempos buscando restaurar essa adoração para a qual o homem foi formado. Nós vamos ver essa tentativa ao longo de toda a Escritura no Antigo Testamento, através de símbolos feitos. A gente sabe que são símbolos que projetavam o futuro quando surgiria a igreja, que seria fundada em Cristo, e que teria também essa missão, esse propósito de louvor e adoração. Então, a igreja é uma instituição com um propósito, e um desses propósitos é pregar o Evangelho, outro deles é a adoração ao Senhor. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Através de Cristo, Deus glorificou o seu nome. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, abrangendo a nossa vida, incluindo a nós, do nosso tempo, da nossa era. E Cristo perdure por todas as gerações, enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre. Que essa adoração possa estar conosco na nossa vida para todo sempre, que eu e você possamos ser instrumentos de louvor e de adoração ao Senhor. Então, aqui concluímos essa lição, que fala sobre a oração de Paulo pela igreja dos Efésios, que você também possa ser um intercessor pela igreja e que você, mais que isso, possa ser também fortalecido, através do Espírito que habita em nós, e que você possa também compreender o amor de Deus. É a oração de Paulo pelos Efésios, mas que abrange os nossos dias, e que você tenha também um pleno desenvolvimento espiritual, através da presença de Jesus, através do estudo da Palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer aqui os irmãos que estiveram nos acompanhando ao longo dessa lição, os irmãos que têm estado sempre conosco. Um abraço a todos, Deus os abençoe. Convido você, provavelmente a partir das 10 horas, vamos ter também a lição com o irmão Ediones, falando ali sobre, na lição aos jovens, falando sobre Josué, homem usado por Deus para a introdução do povo de Deus à Terra Prometida. Eu espero que essa lição tenha sido abençoadora para a tua vida. Domingo que vem, eu espero vocês com a lição número 11, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Espero vocês domingo que vem. Deus os abençoe. Amém. Pai do Senhor.